bom dia, galerinha mais ou menos. Bom dia, classe MQV. Estamos hoje aqui novamente, vamos começar então a nossa aula da Escola Dominical do dia de hoje, né, do nosso domingo. E nós vamos justamente dar sequência, aquilo que nós já estamos tratando, justamente os livros, né, de primeiro livro dos reis e também segundo livro dos reis de Israel. Então, primeiro e segundo livro dos reis de Israel, ok? Então, vamos lá, vamos seguir firmes aqui juntos, né, para tratarmos então de mais um livro da categoria então dos livros históricos. E na aula passada, então, no nosso segundo encontro, nós falamos então, né, acerca do reinado de Salomão, o filho de Davi. Então, o filho de Davi, rei Salomão, ele foi um bom rei, reinou durante 40 anos, né, e nós falamos então que logo no início do seu reinado, ele pediu a Deus sabedoria, Deus se agradou e deu a ele a sabedoria, né, e deu também a ele muito mais do que ele havia pedido, deu a ele riquezas e glória. Então, o reino de Israel conhece então o auge da monarquia nas mãos do rei Salomão. E ele reinou então durante 40 anos, né, e nós vimos aqui que o seu maior feito então foi de ter construído o templo de Israel, também conhecido como Templo de Salomão. Nós vimos também na aula passada, né, que começamos a ver aí o princípio então também do declínio, né, do reino de Israel, tendo em vista o pecado de Salomão, né, a idolatria então que se achegava também para o reino de Israel. Então vimos que com Salomão, Israel então conhece o auge e também o declínio da monarquia. E hoje então, né, nós vamos dar sequência por aqui, porque nós encerramos, né, falando da morte do rei Salomão. E agora então quem vai assumir o trono é o seu filho, né, o nome do filho de Salomão é Roboão. Então, Roboão, né, a partir aqui já do capítulo 12, nós vamos fazer a leitura aqui do primeiro verso, né, vemos então que ele é o sucessor do rei Salomão. Diz assim então aqui no capítulo 12, o verso 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Então, sendo Roboão filho, né, de Salomão, né, após a morte então do rei, Roboão então está pronto para ser aclamado rei de Israel. E ele vai então a Siquém, porque lá estariam reunidos, né, os representantes das tribos de Israel, para que ele fosse então aclamado rei. No entanto, quando isso está ali por acontecer, Jeroboão então vai também até lá e juntamente com outros líderes do povo de Israel vai pedir ao rei que ele fosse mais justo com o seu povo, porque muitos do seu povo estavam sendo realmente obrigados, né, a trabalhos forçados, uma alta carga de impostos. Então ele pediria ao rei justiça, para que aliviasse então o jugo do seu povo. Roboão então ele dispensa ali naquele momento, né, os líderes e também a Jeroboão, e vai consultar então os seus conselheiros, né, aqueles mesmos conselheiros que acompanharam a Salomão, né, já anciãos. E eles recomendam a ele que ele assim o fizesse, para que ele justamente fosse um rei justo, e ele então conquistasse o seu povo, né? Um rei deveria servir ao seu povo, e assim então ele certamente alcançaria a lealdade também dos líderes e também de todo o seu povo. Acontece que ele não ouve, né, o conselho dos anciãos. Ele vai consultar também alguns jovens que eram amigos seus, que haviam crescido junto com ele ali no palácio. E aqueles jovens então vão falar o contrário, né, que não, de jeito nenhum. Eles estão pedindo para que você alivie, isso vai fazer exatamente o contrário. Mostre então a sua autoridade como rei, não dê ouvidos e aperte ainda mais o jugo. Então, Roboão, ao invés de ouvir os anciãos, os conselheiros leais a ele, ele ouve então esse conselho dos jovens. E qual o resultado disso? O resultado disso é que o povo então se rebela,
né, e sob a liderança de Jeroboão, então acontece aqui uma divisão, a divisão do reino. Então, Roboão, que em princípio seria aclamado rei sobre todo Israel, agora isso não vai acontecer. Né? O reino então será dividido, 10 tribos irão acompanhar Jeroboão e outras 2 tribos, né? Em especial aqui a tribo de Judá, iria permanecer com Roboão. Tá? Então, após 40 anos do reinado de Salomão, ou seja, já estamos aqui no ano 930 a.C., acontece a divisão. Então não há mais uma única nação. É o fim do reino de Israel, podemos assim dizer, e agora nós teremos 2 reinos. E a partir de agora nós vamos nos referir sempre, né, a Israel como sendo o reino do norte e também Judá como sendo o reino do sul. Ok? E agora isso não é surpresa, porque nós precisamos lembrar, né, e falamos isso na semana passada, quando falávamos aqui do reinado de Salomão e do declínio do seu reinado, né, que em virtude da sua idolatria, o próprio Deus já havia dito, né, que ele permaneceria até o final do seu reinado, mas o seu descendente, né, com o seu sucessor, o reino então seria dividido. Então, por causa da ira de Deus, né, pela desobediência, pelo pecado de Salomão, então agora o reino ele é dividido. Tá? Então aqui nós vemos o declínio do reino então de Israel. E agora então nós vamos colocar aí na sua telinha um esboço panorâmico para que nós entendamos, né, o que aconteceu então ao longo de todo esse período, ao longo de toda a narrativa aqui do livro, tanto do primeiro livro dos reis de Israel quanto do segundo livro. Tá? Então aqui é um esboço panorâmico, um resumo de tudo, tá? Para que nós possamos te dar algumas informações que são importantes e relevantes, tá? Sobre a história então da monarquia nesses dias aqui, agora como reino dividido, ok? Então observe aí na sua telinha, né, o seguinte quadro. Então nós dividimos, né, nós temos o reino de Judá, conhecido também como reino do sul, e do outro lado nós temos aqui então o reino de Israel, né, o reino do norte. Em Judá, então, nós temos o rei Roboão. Então, assim, ele vai sim assumir o trono, né, porém não sobre todo Israel. Ele assume o trono, né, será o primeiro rei, então, de Judá, né, após a divisão. A capital, então, permanecerá sendo Jerusalém, né, e ele vai, então, liderar aí 2 tribos. Judá, né, com a principal tribo, né, e Benjamim, uma tribo bem pequenina que também era ali junto, né, de Judá. E nós vemos, né, já no quadrinho do lado, né, então, Jeroboão, né, quem liderou então ali o povo naqueles dias ali, né, acerca do seu pedido, né, para que fosse aliviado o jugo, ele então vai conduzir, né, o reino de Israel, então o reino do norte, cuja capital será Samaria. E apenas para trazer a sua memória, né, quais foram então as tribos, né, que nós podemos relembrar aqui, né, as outras 10 tribos de Israel. Então, nós vemos ali Dan, Gade, Zebulon, Naftali, Ruben, Manassés, Efraim, Azer, Simeão e Issacar. Então outras 10 tribos então agora formam o reino de Israel, né, sob a liderança então de Jeroboão. E como que as coisas aconteceram então, né, naqueles dias? Nós vemos então que lá no reino de Judá, né, foram 20 reis, uma sucessão de 20 reis e uma única dinastia. O que significa isso? Era passado, né, a sucessão era feita, né, na própria família, para o seu filho ou então para o seu neto. Né, então segue a mesma linhagem, a mesma dinastia. E essa informação é importante, né, porque segue-se então a mesma dinastia lá do rei Davi. Né, Davi, Salomão, Roboão, e aí vai. Né? Então, 20 reis, né, e uma única dinastia, sendo que aqui haverá uma alternância de bons ou maus reis. E o critério é fazer aquilo que era reto perante o Senhor.
Então não bastava para ser um bom rei, conforme a narrativa bíblica aqui do livro dos reis, né? Era fazer o que era reto perante o Senhor, né? Manter-se então alinhado com o seu Deus. Reino do Sul, aliás, Reino do Norte, Israel, né? Nós vemos que haverá ali então uma quantidade diferente de reis, né? Serão 19 reis no reino de Israel, sendo que aqui nós teremos 8 dinastias, ou seja, não era passado de geração após geração, né, para filhos e netos. Era golpe de Estado, né? O rei era morto, né, era assassinado, e aí outro assumiu o poder. Então isso foi acontecendo ao longo de todo esse período aqui no reino de Israel. Tá? Então foram 19 reis e 8 dinastias diferentes. E olha só, segundo o registro aqui do livro dos reis, todos os reis foram maus. Nenhum rei de Israel, nenhum rei do norte foi um bom rei perante o Senhor. Ok? E o que vai acontecer então agora com esses dois reinos, né? Em primeiro lugar aqui o reino de Israel, ele vai cair, né? Ele vai então cair nas mãos, né, de um império dominante naqueles dias. Então no ano 722 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, ele cai na mão da Assíria, tá? O império dominante, a Assíria, cai nas mãos dos assírios. Então esse reino aqui de Israel, ele vai durar 209 anos, ok? E vai cair na mão dos assírios. Já o reino de Judá, o reino do sul, no ano 586, vai cair também nas mãos agora de um outro império, né? Já vem depois aqui dos assírios, que é a Babilônia, né? Um pouquinho mais conhecido de nós, né? Então o reino de Judá, o reino do sul, cairá nas mãos da Babilônia no ano 586 a.C. Portanto, o reino de Judá, ele vai durar 345 anos. Então durou bem mais tempo aqui que o reino de Israel. O último rei de Israel, então, conforme nós vemos no registro aqui na narrativa bíblica do livro dos reis, né, foi o rei Oséias. E aqui é o rei Oséias, não é o profeta, que nós estudamos lá algum tempo atrás aqui no grupo familiar, né? Estamos falando do rei Oséias, né, de Israel. Ele é o último rei sobre Israel. E já aqui com Judá, nós vemos que o seu último rei será o rei Zedequias. Então o rei Zedequias será o último rei, então, que reinará aqui em Judá, antes então ali da queda para a Babilônia. Mas qual foi a causa então, né, da queda? Por que nós estamos falando da queda? Os motivos e as causas a gente vê inclusive em outros livros, né, aqui do Velho Testamento. Mas a queda se deu em virtude do pecado, né, conforme você vê aí no nosso livro. Então foi em virtude do pecado, né, em especial a idolatria. Ou seja, o povo se afastou do seu Deus. O rei, o líder do povo, se afastou do seu Deus e conduziu o seu povo então para longe de Deus. E com a idolatria, com esse afastamento de Deus. Então, outros problemas surgem ali no meio do povo. A violência, a imoralidade, a injustiça. E Deus, então, se irou contra a desobediência do seu povo, contra o pecado, contra a idolatria. E por isso o próprio Deus entrega o seu povo, nas mãos dos seus inimigos. Agora, Deus não fez isso, simplesmente assim, um piscar de olhos. Ele enviou os seus profetas, levou homens para falarem da parte de Deus, para chamar a atenção do seu povo, mas ainda assim, o povo não deu ouvidos. E caiu sim no pecado e na desobediência. E teve então como resultado a queda. Ok? O reino de Israel, o reino do norte, ele não voltará mais para casa como nação, como povo. Haverá uma mistura de raças, uma mistura de povos, a formação de um povo híbrido, misturado, com tantos outros. E esse povo então não voltará mais para casa como nação. Agora o reino de Judá, conforme profecia,
ele volta para casa, né? Depois de 70 anos, né, no cativeiro, na Babilônia, esse povo então voltará para casa. E nós temos a oportunidade de estudar, né, acerca desses acontecimentos um pouquinho mais à frente, tá bom? Tanto lá ainda nos profetas maiores, menores, quanto também aqui, ainda na categoria dos livros históricos, tá? Em outros livros a gente vai ter a chance de falar um pouquinho mais, então, dessa volta para casa do povo de Judá, ok? Então aqui, gente, né, nessa tabelinha, nós vemos então um resumo, né, um esboço daquilo que vai acontecer ao longo de toda a narrativa do primeiro e do segundo livro dos reis de Israel. Voltando para mim agora, nós vamos também falar, né, nos demais encontros, né, além, né, desse briefing que nós demos aqui, né, vamos falar dos dois dos principais profetas de Deus aqui, né, que nós encontramos, né, o seu ministério narrado aqui, né, nesses livros. Então, o profeta Elias e também o profeta Eliseu. Tá? E é o que nós faremos, então, nos nossos próximos encontros, tá? Daqui para frente, nos próximos domingos. Então, continue com a gente aqui. Tá? E depois, então, nós vamos, depois de falarmos, né, então, desses dois profetas, nós voltamos, então, e vamos falar, né, destacar ali alguns fatos relevantes, então, acerca dos reis, né, aqui, que nós encontramos nesses livros, tá bom? Fatos relevantes, né, nós não vamos aqui conseguir falar de tudo, né, que aconteceu, mas aquilo que realmente merece, né, ganhar aqui algum destaque, tá bom? Então, o meu pedido, né, é que você continue comigo, você prossiga aí na sua leitura, na sua casa, e aí a gente vai poder, né, continuar conversando aqui acerca dos reis de Israel. Tá bom, gente? Então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui, tá? Com esse esboço então que nós fizemos aqui acerca dos reis, tanto do reino do sul, Judá, quanto também reino do norte, Israel. Tá bom, gente? Então, um forte abraço aí para você, tenha um ótimo domingo, Deus te abençoe, e nós voltamos então a nos encontrar na próxima semana. Tá bom, gente? Valeu, até mais.